Seja bem-vindo ao canal Educa Conexão. Hoje eu começo uma sequência de 3 vídeos para conversar um pouquinho com vocês sobre aula didática, o que fazer, o que não fazer, como se preparar. Se você pretende ingressar numa instituição de ensino superior como professor, então com certeza você terá que ministrar uma aula didática. Aula didática, prova didática. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouco sobre o que fazer antes do dia realmente que você vai ministrar a sua aula didática. Primeira coisa, você ficou sabendo que vai ter um concurso, um teste seletivo, então vamos ler com muita atenção esse edital, porque cada concurso, cada teste seletivo tem regras específicas e é importante conhecer as regras do jogo que você pretende entrar, né? Porque a gente precisa competir, mas competir com toda seriedade. Conhecida o edital, seja ele concurso, teste seletivo, enfim, ou até mesmo um processo seletivo para você ingressar numa instituição de ensino superior privada, que você vai ter que ministrar essa aula didática. O restante é muito similar em qualquer fase, tá? Aula didática, geralmente nós temos aí um tempo de 24 horas para preparar o ponto. Dependendo da instituição, o ponto é o mesmo para todos os candidatos. Tem instituição que a cada hora sorteia um ponto novo. Então, quem vai ditar isso é o edital, que é a nossa Bíblia aqui, como eu já falei para vocês. O que fazer antes do dia da prova didática? Aliás, antes do sorteio desse ponto, eu sempre aconselho o pessoal a fazer o quê? A separar os materiais, os prováveis materiais que vocês vão utilizar para preparar o ponto 1, ponto 2, né? O ponto aqui seria a aula, o tema da aula, porque fica muito mais fácil. E na hora de separar, é interessante pesquisar artigos publicados nos últimos 5 anos, até nos últimos 10 anos, vai lá dependendo do assunto, que às vezes você não encontra tanta coisa assim publicada nos últimos 5 anos. Então esse tempo aí mínimo e máximo de 5 a 10 anos é o que a gente geralmente recomenda, ok? Sorteado ponto, e aí nós temos 24 horas para preparar a melhor aula didática, e é assim que nós temos que pensar. Josi, foi sorteado um ponto que não tem nada a ver comigo, é um ponto que eu não domino. Quer um conselho? Faça a aula, vá para a banca, não tenha medo, mas eu vou me queimar. Gente, é bobeira isso. Às vezes todo mundo está no mesmo barco e você tem depois a fase de currículo que pode melhorar a tua pontuação, mas independente que você não passe nesse teste seletivo, nesse concurso, cada teste é uma prova, você já pagou a inscrição, a maioria é pago, não é mesmo? Então vá, pessoal, vamos ouvir o que a banca tem a dizer, é um aprendizado também, e quanto mais a gente participa, mais nós vamos aprendendo, nos aperfeiçoando, corrigindo nossos erros. E pensa, você vai ter 3 membros da banca, geralmente tem alguém do departamento, sempre são de titulação, nível de titulação igual à sua ou até superior. Por exemplo, você é mestre, a banca é formada por doutores, geralmente, tá? E é legal para você mostrar a tua cara, mostrar o seu trabalho, aumentar o seu network. Então eu sempre falo, mesmo que não seja a tua área, vá dar aula, tá bom? Não tenha essa vergonha. Você está participando de um processo seletivo, você não sabe como são os outros candidatos, não é mesmo? Então, mete a cara e vai. Quem tá na chuva é para se molhar, pessoal. Não tem essa, entendeu? Às vezes vai cair um ponto que seja do seu domínio, mas às vezes não. E aí? Só que vamos lembrar uma coisa, principalmente quando você trabalha como professor colaborador temporário numa instituição de ensino superior, você está sujeito a ministrar
aula em qualquer disciplina, né? Pegar qualquer disciplina, então você tem que estar preparado, tá? Cada vez está saindo menos concursos, então a gente tem que se preparar e muito para esses testes seletivos, ok? No dia, então, sorteado ponto. Tenho 24 horas para preparar a aula. Ai, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Bom, calma, tá? Primeira coisa, pega a matriz do curso que você já pegou. Veja aonde que esse ponto, qual disciplina se encaixa. Veja a ementa dessa disciplina. Contextualiza esse ponto dentro dessa ementa, tá? E aí vamos começar a preparar a aula. Prepara a sua aula tem que ter começo, meio e fim. Olha no edital, é uma aula para 40 minutos, tá? É uma aula para 50 minutos? É um ponto muito geral? Tenta falar um pouquinho de cada coisa, tá? Mas focar mais nos pontos específicos daquele assunto. E não focar diretamente só num ponto específico. Não passa uma ideia boa para a banca quando você foca só num aspecto principal. Por exemplo, vamos supor que caia um ponto sobre, bem geral, assim, de algum distúrbio, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha área. De algum distúrbio neurológico. E aí eu sei que tem N distúrbios, só que eu vou falar só de um, porque é o principal. É interessante falar de uns 2, 3 que sejam mais atuais, e aí você pode até justificar para a banca, né? Claro, falando assim no dia da aula, olha, alunos, tem vários distúrbios, mas hoje nós vamos focar nesse, porque é o que vocês mais vão atender depois na clínica, para a banca já pegar assim, ó, ele tá trabalhando isso, mas já tá pensado, não porque é o que deu tempo para fazer. Pessoal, tudo que vocês façam tem que ter um porquê, e isso tem que ficar muito claro para a banca, tá? Então, quando vocês informam, fingindo que vocês estão dando aula ali, vocês têm que saber o que vocês estão informando, que a banca, ela está bem sintonizada com o que vocês estão falando, ok? Vamos preparar slides clean, limpos, sem muito efeito, aquelas coisas muito colorido. Pessoal, isso não passa uma boa credibilidade. Use PowerPoint, mas também planeje-se para usar o quadro de giz. Sabe, se tem algum cartaz, algum aparelho que você vai usar, mas que realmente você vai usar, não simplesmente para chegar e mostrar, olha, gente, existe isso. Não, tem que ter uma intencionalidade pedagógica para você levar. E isso tudo você tem que preparar, você tem que planejar quando você está preparando sua aula, porque uma coisa tem que estar ligada com a outra, tá? Slides com referência, todo slide referenciado, Josiane, todo, tem banca que gosta, tem banca que não gosta, mas se você referenciar, você corre o risco, você não corre o risco de errar, não vai estar errado, tá bom? Plano de aula, Josi, no edital não pedia plano de aula, mas faça. Por quê? Um bom professor, ele sempre planeja a sua aula. Quando você planeja uma aula e entrega um plano de aula para cada membro da banca, que geralmente são 3, mas levam uns 5, tá? Eu sempre levava 5 por medo de faltar ou dar algum problema, tá? Quando você entrega um plano de aula, você passa maior ideia de credibilidade para a tua banca. Isso é muito importante, porque a banca quer saber se você está ali pronto para tudo, pronto para dar aula, e é um professor, então isso já ressalta. Quando pede o edital, não precisa nem falar, né, gente? É obrigatório, tá? Se no teu plano de aula, se na tua aula você fala que no final você vai fazer um questionário com os alunos, no seu slide é interessante ter esse questionário, porque você vai, enfim, mostrar para os alunos, e também esse questionário deve ter no plano de aula, tá? Slides, primeiro slide, o tema da aula, coloca o logotipo da instituição que você quer entrar, se intitule como professor, coloque o nome da disciplina, porque daí você já pesquisou lá na matriz. O segundo slide, geralmente nós colocamos o objetivo, ou então falamos qual que é o objetivo. Ao final dessa aula, o aluno vai estar apto a quê? Compreender o quê? Fazer o quê? As competências e habilidades. Coloque o conteúdo,
Contextualize essa aula, ok? Olha, então hoje nós vamos trabalhar esse tópico, nós vimos a aula passada tal tópico, tá, pessoal? E na próxima aula nós vamos ver isso por causa disso, disso, tá? Então é muito importante, pessoal. Tem muito mais coisa para falar de aula, tá? É muito grande esse assunto. Não é tão divulgado, mas eu acredito que se você tomar esses cuidados essenciais, você tem mais chance de ser aprovado num teste seletivo. E é isso que eu desejo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e fala pra mim se você tá prestando testes seletivos, concursos, como que tá. Se você tem alguma curiosidade, alguma dica para passar pro pessoal também. Até o próximo e muito obrigada!